Boa noite, então. Vamos aí resolver os nossos dois últimos exercícios do nosso sextou aqui de algoritmos. Exercício 5, que também é uma questão de vetores. Então vamos ler ele todo e a gente vai lá fazer. Faça uma função que receba três vetores, V1, V2 e V3, de números reais e de mesmo tamanho. Uma variável real, que representa um valor de corte, e uma variável inteira, que representa o tamanho dos vetores. Então, só nesse título aqui a gente já consegue identificar os parâmetros da função. São três vetores, um real e um inteiro. Seguindo aí, no próximo item, atribuir todos os valores de V1 a V2 que forem maiores ou iguais ao valor de corte. Valores inferiores ao valor de corte serão atribuídos a V3. Ou seja, você vai receber um valor V1 cheio de... Você vai receber um vetor V1 cheio de valores e você vai receber um valor de corte. Se os valores que estão em V1 forem maiores que esse corte, você vai armazenar esses caras no V2. Se os valores que estão no vetor V1 forem menores que o valor de corte, você vai armazená-los no V3. Então isso aqui é uma coisa que a disciplina de algoritmos adora, né? De você pegar um vetor e quebrar esse vetor em pequenas partes. No próximo item, após o processamento dos vetores, sua função deverá imprimir, nessa ordem, número de valores atribuídos a V2 e os elementos desse vetor com duas casas decimais. Número de valores atribuídos a V3 e os seus elementos com três casas decimais. Tome cuidado para sua função não imprimir lixo de memória. A gente também vai ter que trabalhar com essa questão de lixo de memória que os algoritmos também adoram na UFJF. Então, olha só. Eu vou começar criando a nossa função. Tá bom aí? Quer mais um? Como é que tá? Acho que pode aumentar um pouquinho. Quem tiver no celular provavelmente não vai conseguir enxergar direito. Melhorou? Bom, beleza. Tá melhor assim. Então vamos começar a função aqui. Vou chamar de aplica corte, uma função do tipo void. Sempre bom você começar uma função como void, aí depois você vê se precisa colocar float, int, declara como void e vai construindo. Se precisar mudar, muda. Não tem problema não. Tem gente que fica meia hora pensando no qual tipo vai ser a função. Põe void, depois você muda. Não dá nada não. Esse cara precisa receber o quê? 5 parâmetros, 3 são vetores, V1, V2, V3, um float e um inteiro. Então vamos lá, ó. Float V1, que é um vetor, float V2, que é um vetor, float V3, que é outro vetor. Deixa eu dar uma vírgula aqui e ir para a linha de baixo. Beleza. Agora a gente tem float, corte, que é o número que a gente vai usar para comparar ali, e int, tamanho. Eu fiz essa quebra aqui dos parâmetros, tá? Só porque a nossa tela ficou pequena. Mas não é nada especial não, tá? Só para economizar espaço. Então deixa eu abrir aqui essa função. Bom, como a gente vai trabalhar com vetores, sempre que a gente mexe com vetores, é bom ter em mente que a gente vai precisar percorrer esses caras usando loops, né? E para percorrer esses caras usando loops, nós vamos precisar de quê? Variáveis de iteração, para a gente poder acessar os índices desses vetores. Nesse caso aqui, é difícil identificar isso de cara, mas você não vai ter só um índice para percorrer esses vetores. Nós vamos precisar de 3 índices diferentes. Um índice para percorrer só o vetor V1, um índice para percorrer só o vetor V2 e um índice para percorrer só o vetor V3. Normalmente você faria, vou botar um índice só, e aí no meio do exercício você vai descobrir, não, preciso de mais. E aí você ia e colocava os outros, tá? Mas aqui vamos fazer direto. Vai entender por que precisa de tanto índice assim. O índice geral vai ser esse aqui, vou chamar esse cara até de geral. O índice IV2, que é um índice próprio para o V2, que eu já até vou colocar o valor inicial dele começando em 0. O índice IV3, que é um índice próprio para o V3, que também começa com 0. E tem aquele nosso objetivo, né? O enunciado fala que em algum momento esses vetores terão lixo em alguns índices. É difícil saber o que é lixo e o que não é. Então, por que a gente não declara todas as posições desses vetores com valor -1?
Menos 1 é um valor que a matéria de algoritmos usa para falar que é lixo. Então, porque lixo pode ser basicamente qualquer coisa, né? Então, para não ficar muito geral, seria legal se a gente pudesse declarar todas as posições de V2 e V3 como lixo. Mas é um lixo que eu sei qual é, que no caso seria menos 1. Deixa eu só colocar o ponto e vírgula aqui, porque eu acho que eu estou no JavaScript, né? Que não precisa disso. Enfim, eu vou fazer o que então? Eu vou percorrer V2 e V3 inteiros, colocando lixo em todas as posições. Como é que eu faço isso? Usando um loop. Nesse caso aqui, eu vou até usar aquele i geral lá. I começa com 0, o i é menor que tamanho. Lembrando que tamanho é o tamanho desses 3 vetores, todos eles têm o mesmo tamanho. E esse tamanho aqui a gente está recebendo como parâmetro na função, tá? Então esse valor está vindo de algum lugar. I mais. Então, como é que esse for vai funcionar? Esse é o for que vai colocar lixo dentro do V2 e dentro do V3. Então, V2 na posição I vai receber lixo. V3 na posição I vai receber lixo. Então, aqui a gente consegue percorrer todo o V2 e todo o V3 colocando menos 1 em todas as posições. E a gente vai convencionar, né, a partir de agora, que menos 1 significa lixo. Beleza. Agora vamos criar uma função que vai percorrer, uma função não, um método, que vai percorrer todo o V1 e comparar o valor em cada posição. Se o valor naquela posição for maior ou igual ao corte, eu vou pegar esse valor e vou colocar no V2. Se o valor naquela posição for menor que o corte, eu vou colocar no V3. Ô Yuri, Então, como é que rapidinho, a gente vai interromper aqui. A Alice está perguntando assim, isso é para verificar se tem lixo no final? Isso. Porque ele fala aqui, tome cuidado para sua função não imprimir lixo de memória. Porque no final do exercício, a gente vai ter que colocar um printf imprimindo o conteúdo do V2 e o conteúdo do V3. E a gente só pode imprimir o que eles receberam de valor, e não ele todo. Então, para a gente não imprimir ele todo, a gente precisa saber até onde eu coloquei valores ali. E se eu coloco lixo em todas as posições, e agora a gente vai, em algumas posições, colocar outros números, na hora de imprimir, vai ficar uma coisa assim, 2, 3, 4, menos 1, menos 1, menos 1. Eu não quero imprimir esse monte de menos 1. Então, o que eu vou fazer no final? Já dando um spoiler. Se o valor naquela posição for igual a menos 1, eu não vou imprimir. Então, para evitar imprimir lixo, a gente convenciona aqui um lixo padronizado. Beleza, então. Esse aqui é o método. Dá para fazer desse jeito porque nesse caso, nesse exercício não vai ter negativo, né? Tipo, não vai ter menos 1 no V1, né? Não assim, a alta de corte não vai ser negativo, porque vai depender do exercício também, né? Sim. Mas aí você escolhe um número para botar como lixo, um número que jamais você vai ter aí em outro lugar e não dá para confundir. Vamos fazer então um método, ó. For i igual a 0. Eu quero começar percorrendo VI. É no VI que eu vou tirar os valores que eu vou colocar no V2 e no V3. Então, for i igual a 0, i é menor que tamanho, i mais. Isso aqui é da função, né? Isso, da função. Desce um pouquinho, vamos abrir esse for aqui. E dentro desse for, que eu vou mexer com V2 e com V3. Qual que é a condição? Se o valor que está em VI for maior ou igual ao corte, eu preciso pegar esse valor e colocar em V2. Ou seja, V2, na posição IV2, recebe aquele cara ali, que é maior que o corte. O IV2 é o índice especial do V2, porque repara aqui que a gente tem um índice I, que é o índice que está movimentando o V1. A gente tem o índice IV2, que é o índice que vai movimentar o V2. Porque nem sempre que eu movimentar aqui o V1, eu vou movimentar também o V2. Só quando eu cair nesse if, que eu vou avançar uma posição no V2. Quando a gente terminar esse método aqui, vai ficar mais claro. Então aqui, ó, eu estou pegando V2 na posição IV2. O IV2, ele começou aqui com 0.
Então, V2 na posição 0 está recebendo o conteúdo de V1 na posição 0, que essa aqui é a primeira iteração. Beleza. Depois que eu fiz isso aqui, eu quero passar para a próxima casa do IV2. Então, eu vou atualizar o índice de IV2. IV2 mais. Quer dizer que eu já tenho um elemento. Então, da próxima vez que eu cair aqui, que eu tiver um cara que seja maior que o corte, eu vou ter V2, 1, e não mais o 0. Porque assim que eu adicionei o elemento, eu pulei para a próxima casa, né, para a casa da direita. E se não, se o conteúdo que está em V1 naquela posição não for maior que o corte, eu vou colocar ele no V3. Então, V3 e V3 vai receber V1 naquela posição. E, de novo, né, eu vou incrementar esse índice aí, que vai ser o IV3 mais. Então, repara que eu só incremento esses índices aqui depois de ter colocado um elemento. Eu coloco um elemento e aí eu vou para a direita. Se eu estou no 0, eu vou para o 1. Se eu estou no 1, eu vou para o 2. Mas eu não fico iterando isso aqui para sempre. Eu acabei de colocar o elemento, era 0 aqui, não era? Foi para 1. Beleza. Voltamos aqui no for. Ah, o próximo cara é maior ou menor? Ah, é menor de novo. Beleza. Então, o V3 na posição 1 vai receber o V1 na posição 1. Voltamos no for. Agora a gente está em 2. V3 na posição 2 vai receber o V1 na posição 2. E assim vai. Alguma dúvida nisso aqui? Creio que não. Então é basicamente isso, né? Repara que o V2 e o V3 avançam de índice apenas quando recebem um elemento. Logo, as suas posições finais dificilmente vão ser acessadas com o lixo. Agora, vamos para o próximo item ali. Após o processamento dos vetores, a sua função deverá imprimir nessa ordem número de valores atribuídos a V2 e o número e os elementos desse vetor, com 2 casas decimais. Isso aqui eu vou fazer na main mesmo. Então, fechou a função aqui. Isso. Ô, Yuri, o problema é que no exercício ele fala que a função é que tem que imprimir, né? É a função que tem que imprimir? Ah, Volta lá beleza. pra você ver. Após processar, sua função deverá imprimir. Não tinha prestado atenção nisso. Valeu. Vou colocar aqui dentro mesmo. Printf, eu vou começar com o número de elementos, né, do vetor 2. Tem uma coisa muito legal aqui. Se eu tenho um índice que está iterando, cada vez que eu coloco um elemento, né, vamos supor, se eu colocar um elemento aqui no V2, coloquei um elemento. Meu IV2 começou com 0. A partir do momento que eu coloquei um elemento, eu vou executar essa linha de código aqui. E aí o IV2 vai receber 1. Se eu colocar outro elemento, beleza, coloquei outro elemento, e o IV2 vai receber mais 1. Vai para 2. Ou seja, o IV2, no final das contas, se a gente não resetar ele também está contando a quantidade de elementos que estão entrando aqui. Então você pode reaproveitar. E como é que ficaria isso? Você coloca aí 1%D, barra N para mudar de linha, vírgula e V2. Isso aqui vai mostrar para a gente o número de elementos que a gente tem no V2. Deixa eu até colocar aqui de uma forma mais clara, né? Número de elementos em V2. E depois ele quer que a gente imprime o V2 inteiro. For. Estou respeitando a indentação da função? Não tô, né? Mas não sei de problema não, né? Não tem não. Só fica feio, né? Só fica feio. I igual a 0. I é menor que tamanho. I mais. Beleza, eu vou fazer assim mesmo. E aí eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. E aqui eu vou printar com 2 casas decimais, então é %.2f. E eu vou printar o quê? Eu vou printar V2 na posição I. Yuri, mas você falou que você tinha criado um índice que era só para o V2.
eu vou usar o índice geral. Mas se eu usar o índice geral, eu vou ter problema. Porque o índice geral ele vai percorrer todo o vetor, até o lixo. E como é que eu consigo, então, não percorrer o lixo? Eu posso fazer uma gambiarra aqui, pegar esse IV2, a partir do momento que eu printei ele e mostrei o valor dele, eu poderia resetar ele aqui e usar o IV2 aqui para imprimir direitinho. Mas não. Eu quero fazer assim mesmo. Mas como é que eu vou esconder o lixo? Vamos lá. Deixa eu colocar a impressão do V3 e a gente faz. Número de elementos em V3. %D barra N e V3, que é o índice ali. E for igual a 0 e menor que tamanho e mais. F. Esse aqui são 3 casas decimais, então é %.3F V3 na posição I. Beleza. Para esconder, então, quem vai ser printado aqui? Para esconder o lixo, a gente fingiu ali que lixo era todo mundo que era -1. Então, aqui dentro desse for, eu posso simplesmente colocar um if. Se V2, naquela posição ali, for diferente de -1, aí você pode dar o print. Nesse caso aqui, eu não preciso colocar chaves, não, porque eu tenho apenas uma linha depois do if, então não precisa colocar chaves, não. Ele entende que isso aqui está dentro do if. Precisa apenas identar. Então, se o conteúdo de V2 é diferente de -1, você vai printar, ou seja, você nunca vai printar o lixo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, se o conteúdo de V3 naquela posição for diferente de -1, de novo, a gente vai poder printar. Agora sim eu posso fazer um programinha aqui para a gente rodar isso tudo e ver se está funcionando. Eu vou colocar os mesmos valores lá do exercício. Float, V1. O V1 ele tem, vamos colocar 5 posições. E são as seguintes posições, as mesmas do enunciado. 5.5. Sempre que der aqueles números lá de exemplo enunciado, usa. Está aqui para usar, para você ter uma referência. Para você saber se o seu código está funcionando. Porque se você colocar outros números, você vai ter que fazer outras contas, pensar em outras coisas. Use exatamente o que está aqui. Então, 5.5, 3, 8, 2 e 4. Float V2 com 5 posições, não vou colocar nada aqui ainda. E float V3 com 5 posições. Também não vou colocar nada aqui, vou chamar aplica corte. V1, V2, os parâmetros aqui, né? V3. Corte vai ser o número 5 e o tamanho vai ser 5. Vamos ver se está tudo certo. Faltou um /n em algum lugar aqui. Mas, número de elementos em V2 são 2 elementos. Número de elementos em V3 são 3 elementos. O número de elementos em V2 ficou muito esquisito isso aqui. Deixa eu botar Podia dar um espaço, né? Não é nem um /n, acho que um espaço já dá. Só um espaço, né? Isso. E o /n depois... Aí, agora vai. Seria aqui o /n, né? Entre um e outro. Isso. Número de elementos... Então, a gente tem 5 caras. 2 foram para V2 e 3 foram para V3. Todo mundo que é maior ou igual a 5 está em V2. Todo mundo que é menor que 5 está em V3. Então, tá tudo certo.